Olá pessoal, vamos falar sobre um tema muito importante hoje aqui no canal, as sugestões que vocês deram. Então vamos começar uma pequena introdução hoje nesse vídeo falando sobre agressividade. Bom, primeiramente, eu acho que é importante a gente pensar, o que seria a agressividade em si. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente começar a analisar o que é agressividade em si. Eu prefiro trabalhar sempre com três definições diferentes, que é a agressividade, a agressão em si, o blefe de agressão também, envolvido na parte de agressão, e a parte da violência. Muitas vezes os comportamentos animais que são expressados através de uma forma estética de comportamento não expressam violência em si. Violência é algo premeditado, precisa de uma linguagem muito bem definida, uma linha de pensamento com relação entre passado, futuro e presente, muito bem definida e consciente através de uma linguagem de memórias episódicas. Enfim, tudo que a gente já vem estudando em outros momentos também, em outros vídeos que eu já compartilhei com vocês. Então a parte da violência em si é algo que está muito relacionado aos seres humanos. Muitas vezes a gente vê um comportamento e fala: nossa, esse cachorro é agressivo, ele é violento. Como muitas raças também têm sido abordadas, e tem sido a sua imagem deturpada, distorcida como cães violentos. A violência é algo realmente que precisa de um nível muito alto de linguagem, pensamento linguístico, principalmente. Quem assistiu o vídeo sobre a parte da linguagem vai ver isso lá que a gente estava falando também. A parte de conseguir acessar conscientemente algo no passado, fazer um planejamento para executar algo no futuro. Principalmente algo que envolva o prazer da violência, o prazer em ser violento, vamos dizer assim, é algo muito relacionado aos seres humanos em particular, vamos dizer assim. Então, muito do que a gente vê de comportamentos, até mesmo de raças que são estereotipadas como violentas, é aprendizado, gente. Aprendizado relacionado às necessidades, relacionados à sobrevivência, principalmente. Aprendizado que levam a determinados comportamentos. Lógico, existe sim cães com predisposição a serem mais ativos, mais calmos, mais pacíficos, mais agitados. E isso, conforme o aprendizado os leva a adotar algum tipo de agressão ou expressão de agressão como comportamento para solucionar problemas, para solucionar conflitos, sim, eles têm uma intensidade maior. Se vocês derem uma pesquisada sobre quais as raças têm mais acidentes com seres humanos, algumas pessoas vão ficar bem surpreendidos, porque algumas raças estereotipadas como violentas, não estão no topo dos acidentes, vamos dizer assim. Então, a parte sobre agressividade, tem vários textos que vocês podem até procurar na internet, pode pesquisar muita coisa, mas a agressividade em si não deixa de ser algo bom, por uma ótica de a gente analisar a agressividade em si. Vamos dizer assim, a agressividade relacionada a fazer algo, a ser determinado, a conseguir dar um passo adiante, a conseguir modificar as coisas, a ter vontade de dar um passo adiante, a ter vontade de fazer as coisas, ser decidido, ser uma pessoa agressiva. Então, nesse momento, até quem está assistindo o vídeo, vamos dizer assim, você pode ser considerado uma pessoa agressiva nesse momento, porque você está procurando conhecimento, você está procurando melhorar para conseguir ter uma ação mais rápida, mais consistente diante de algumas dúvidas que podem surgir no futuro. Se você é um profissional de adestramento, se você é um tutor de cão, se você é um profissional, você está procurando sempre estar à frente para poder fornecer um serviço melhor, fornecer um atendimento melhor, mais consistente, uma solução de comportamento mais consistente. Isso é a boa agressividade, é procurar evoluir, procurar estar em constante evolução. Eu vou colocar um vídeo aqui de uma onça caçando o jacaré, pulando na água. Isso é uma agressividade.
né? Não é uma demonstração de agressão, de violência, é uma agressividade relacionada à sobrevivência. Sobreviver, né? Então esse é um dos pontos principais para a gente analisar um começo de estudo sobre agressividade, né? Tirar os estereótipos que são colocados por muita informação que a gente acha aleatória na internet, aleatória em vários locais, enfim, que a gente pode procurar, e começar a analisar. Esse é um primeiro vídeo que eu vou colocando para vocês, falando um pouco sobre agressividade. Mas primeiro de tudo, antes da gente aprender como trabalhar, como modificar tipos de comportamentos com estéticas agressivas, né, que expressam blefes de agressões ou agressões de fato, eu acho que é importante a gente começar a repensar e analisar sobre os processos, sobre o que envolve realmente a agressividade. Primeiro passo, tirar os estereótipos, né, que são relacionados a determinadas raças. Tudo envolve sempre o que não é instinto, não é instintivo, né? Até no curso do adestramento QM, esse de 2017, tem um vídeo que separei uma parte específica falando sobre instinto versus aprendizagem. Então o que não é comum, exatamente igual, entre aspas, a todos os indivíduos da mesma espécie, pode ser considerado aprendizado, ou um instinto que foi aprimorado através de aprendizado. O que é somente instinto é o que é comum a todos os indivíduos. Como, por exemplo, os cães latem. Latir é instintivo, é o som que os cães fazem. Como cada cão late, é algo que é relacionado realmente a aprendizado. Para que ele usa cada determinado tipo de latido? Eu vou colocar o vídeo que eu falei para vocês aí da onça lá mergulhando e fazendo a captura da sua caça, para vocês terem uma ideia do que eu estava ilustrando sobre a agressividade, a boa agressividade, a determinação, né, a capacidade de fazer algo, o quanto aquele indivíduo é capaz de tomar uma decisão e fazer aquela decisão acontecer. Isso é uma boa agressividade. Vou deixar o vídeo aí para vocês. Então, gente, esse é um dos pontos que eu coloco sempre, a gente analisar determinado comportamento, qual é a necessidade que está atrás de determinado comportamento. Isso é algo muito útil, principalmente para a gente elaborar uma abordagem que seja consistente na modificação. Muitas vezes a gente vai trabalhar com petisco, vai levar isso, vai levar comida. Algumas linhas de adestramento preferem trabalhar com a punição para abafar um tipo de comportamento, enfim. Quero colocar aqui que não sou eu quem vai determinar o que vocês vão escolher para trabalhar. O que eu quero abordar aqui, independente da linha de treinamento que vocês desejem seguir, sendo profissionais ou sendo tutores, família de cão, é que muitas vezes é preciso olhar um pouco atrás do que a gente está observando na estética e olhar mais a fundo qual é a necessidade que expressa aquele determinado comportamento. Então, muitas vezes a gente vê um cão expressando o que podemos chamar de um blefe de agressão, uma agressão que não é realmente uma vontade de agredir, que é uma agressão mais relacionada a fazer um barulho, espantar o estímulo que está incomodando, ou que está, vamos dizer assim, colocando um certo tipo de medo no indivíduo, ou uma sensação de fragilidade. Então está mais relacionado a espantar. Vou colocar um videozinho aqui de um bulldog com gato. Esse vídeo eu já compartilhei várias vezes. Eu não tenho autor, então por isso eu não posso compartilhar com vocês o nome do autor do vídeo, mas é um vídeo bem conhecido na internet. Vou colocar aqui para vocês assistirem.
Nesse vídeo em particular, a gente pode observar claramente que o indivíduo chegou a um nível, um ponto de aprender que expressar uma estética de agressividade, um comportamento estético de espantar, funciona bem. Funciona e ele consegue se manter vivo, consegue se manter sem nenhum dano físico, sem nenhum dano psicológico, vamos dizer assim. Ele sobrevive, vive para conseguir viver novamente mais um dia, né? Ele consegue mais um dia, ele consegue sobreviver daquela maneira. Automaticamente o cérebro dele vai sim confirmando. Quem assistiu os vídeos sobre a parte da linguagem vai rever e vai conseguir lembrar também comportamentos que são autoconfirmativos e autoestimulados, vamos dizer assim, até mesmo pelo fato de serem comportamentos não linguísticos, no caso dos animais, que são, quando muito treinados, são receptivos linguísticos, principalmente da parte falada. Então, comportamentos que continuam existindo sem que o indivíduo tome consciência do comportamento, sem que ele tome consciência do cérebro tomando essa atitude por ele. A gente vai ver vários estudos que dizem, sugerem, estudos sobre a parte de processamento de pensamento humano, uma variação bem grande aí entre 200 bilhões a 400 bilhões de bytes por segundo seria a capacidade de processamento humano no modo inconsciente. Enquanto o modo consciente, eu encontrei variáveis que dizem aí entre 300 a 50 mil bytes por segundo. Então, na possibilidade melhor possível, o cérebro tem uma capacidade muito mais rápida e muito mais fluente de trabalhar no modo inconsciente, no modo de tomar as decisões sem que a gente perceba que isso está acontecendo. O cérebro do cão não é tão diferente do nosso. O nosso tem algumas funções mais desenvolvidas pela parte da evolução, principalmente a parte da linguagem, que nos permite ter muitos e muitos outros atributos e realizar muitas outras coisas, principalmente na parte, como a gente está fazendo aqui, de passar conhecimento, trocar informações, conseguir pegar essa informação, analisar ela com o tempo passado, programar ela para ser uma melhora gradativa no futuro, por todos os processos de linguagem. Mas basicamente, o animal sim, algumas decisões são conscientes, analisando prós e contras do que se fazer, mas a grande maioria, como eu já citei no vídeo sobre a linguagem, como a sensação que a gente tem sobre andar. A gente não consegue lembrar como foram os primeiros passos, porque não existia uma linguagem naquele momento para que a gente pudesse armazenar essa memória de uma forma que pudesse resgatar, antes. Então a gente não consegue resgatar porque a gente não conseguia contar a história, entre aspas. Da mesma maneira como a gente continua confiando no pai, na mãe, no irmão mais velho, mesmo que a gente não lembre qual foi a primeira vez que a gente viu o pai e a mãe. Estou resumindo o que a gente falou mais profundamente no outro vídeo. Se você conseguir, para sentir essa parte principalmente da emoção, do confiar ou da habilidade motora relacionada a andar, tenta lembrar como foi a experiência dos teus primeiros passos. Qual foi a primeira vez que você viu seu pai e sua mãe? O fato de você não lembrar como começou a andar não te impede de continuar utilizando esse aprendizado. O fato de você não lembrar qual foi a primeira vez que você viu seu pai e sua mãe não o impede de continuar confiando neles, mesmo sem lembrar qual foi a primeira vez que você teve esse contato. Isso são memórias que são armazenadas de uma forma que a gente não pode resgatar depois, futuramente, de maneira consciente, porque não foram escritas, entre aspas, de uma maneira que a gente pudesse acessar através de uma linguagem. Então, da mesma maneira, a gente pode começar a analisar vários e vários fatos relacionados a comportamentos dos cães, como é o caso do bulldogzinho do vídeo, que a gente pode analisar que comportamentos muitas vezes são gerados através de uma experiência original que estimula uma certa decisão, uma certa ação a ser tomada. E se aquela ação a ser tomada resulta num resultado de ficar bem fisicamente, é muito provável que o cérebro continue adotando aquela linha de pensamento para o futuro, continue repetindo, mesmo que involuntariamente, como a parte resumidamente da linguagem.
Até depois eu vou disponibilizar o link para vocês da parte, fazer um vídeo mais resumido também sobre a parte da linguagem, como a gente pode absorver, né, esse tipo de conhecimento sobre a linguagem e como pode usar isso na observação do treinamento de animais. Então, muitos comportamentos, voltando à parte da agressividade principalmente, a gente pode analisar que cães, desde que eles nascem, todos os seres vivos, eles estão no ambiente externo, no ambiente real, eles estão aprendendo. Então, muitas vezes um cãozinho de, sei lá, 50 dias, 60 dias, já chega na casa de alguém com um comportamento muito distorcido, né? Com um comportamento que vem desde a parte da amamentação, né? A luta com os seus irmãos para amamentar. Se não foi feito um bom trabalho no manejo dessa criação, podem tudo influenciar. Cães que poderiam ser mais calmos numa ninhada, vamos dizer assim, numa família ali que nasceu numa ninhadinha de cães, aprendem que através de forçar a sua presença, chegar e colocar a sua presença, eles conseguem ter mais benefícios, melhorar a sua sobrevivência a curto e a longo prazo. Em contrapartida, os filhotes que são menores, são mais frágeis, eles aprendem que, por mais que eles tentem lutar, eles não conseguem. Então, muitas vezes, isso colocando de uma maneira bem extrema, tá bom, gente? Mas muitas vezes sim, pode se originar comportamentos lá na base. Por isso é tão importante que quem vai adquirir um cão de raça conheça bem o criador. Além de conhecer bem o criador, conhecer bem, se possível, toda a linhagem dos cães, conhecer e pedir informações sobre o manejo que é feito das ninhadas que nascem. Como é feito o manejo, como é o dia a dia, até que esses cães se alimentem sozinhos, como é feita a alimentação. Todo esse processo sim é importante. Mas seguindo uma linha que os cães tiveram uma boa apresentação ao mundo e tal, e chegaram na casa dos seus tutores, das suas novas famílias, um cãozinho foi adotado, né, não tem o conhecimento de como foi feito todo o processo, foi adotado, trouxe para sua casa, mas ele é muito legal, muito bom, muito querido, muito tranquilo. E mesmo assim, cada nova situação esboça, vamos dizer assim, uma necessidade de se resolver um novo conflito. Né? Cada nova situação é como é pra gente chegar numa cidade nova, chegar num bairro novo, vamos dizer assim, fazer as compras no mercado que a gente não conhece é um novo conflito. A gente chega e olha, onde fica isso, onde fica aquilo. Estou ilustrando de uma maneira bem generalizada, tá bom, gente? É só pra gente conseguir, por algum momento, se colocar dentro do pensamento do cão, de alguma maneira, bem simplista. Tá? Então, dessa maneira, às vezes pra gente é uma coisa tão banal, a troca de uma roupa, um acessório que a gente coloca, o momento do dia em que a gente está com determinada roupa ou que faz determinada atitude, mas que para o cão é tão compatível quanto para a gente solucionar um problema em qualquer outro âmbito, vamos dizer assim. Tudo isso influencia na interpretação que o cão está tendo dos estímulos que nós estamos fornecendo para ele, que o ambiente está fornecendo para ele, que a nossa casa está fornecendo para ele, que a rua está fornecendo para ele, que os outros cães, os outros indivíduos estão fornecendo para ele. Isso é importantíssimo. Então, seguindo essa ideia que comportamentos, estéticas de comportamento são gerados sim, através de aprendizados, na imensa maioria das vezes. Muitas vezes esse aprendizado vem relacionado, vamos dizer assim, o cachorrinho pequenininho lá, ou o cachorro adulto, que ele se sente desconfortável, né? Como eu disse, parte da roupa, qualquer estímulo que vocês possam pensar que não é de domínio familiar, que não é familiar para o cão, gera uma necessidade de resolver um conflito. E nesse momento o cão expressa ou um comportamento mais abafado, mas aparentemente uma estética demonstrando medo, demonstrando querer sair, vários outros tipos de comportamentos relacionados a medo, vamos dizer assim, ou ele expressa um comportamento de rosnar, um comportamento de ficar com o pelo eriçado. Ele está demonstrando que está desconfortável com aquela situação. E nesse momento, muitas vezes, principalmente na parte da comunicação com os humanos, se perde esse aprendizado de se relacionar com essa comunicação e mostrar para o cão que o tempo necessário para ele interpretar o estímulo, entender que aquele estímulo não é uma ameaça,
será fornecido para ele. Então muitas vezes o cão, através de experiências, de demonstrar que está desconfortável com o estímulo, seja através de demonstração de comportamento de medo, de comportamento de evitação, de comportamento de demonstrar um blefe de agressão inicial, são frustrados. Então ele começa a entender que não funciona, até que ele começa a gerar um nível de expressão de agressão, uma estética de agressão, mais relacionada ao fato de realmente agredir o outro indivíduo. Porque tudo que ele veio tentando anteriormente não funcionou como forma de comunicação e de também ter um tempo para analisar o estímulo e eliminar o possível conflito. Porque tudo que ele veio tentando anteriormente não resultou em uma solução desse conflito, não resultou em que ele se sentisse confortável a ponto de ficar relaxado, né, no ambiente, ficar tranquilo, sem a necessidade, sem querer agredir o estímulo, ou sem querer esboçar uma estética de comportamento agressivo. Então muitas vezes esse é o ponto inicial para se entender o começo de tudo, né? Esse vai ser um primeiro vídeo. Eu vou ver se eu consigo fazer aí, resumir toda essa parte em 3, 4 vídeos, sobre um grande resumo sobre essa parte de agressividade, sobre como eu vejo tudo isso, né, para a gente conseguir analisar. No próximo vídeo eu quero também começar a colocar sobre como comportamentos relacionados ao fato de agredir outros indivíduos, a necessidade de agressão física, de fato, relacionados com a insegurança direta com quem está conduzindo aquele cão, com quem está conduzindo aquela família, com quem está conduzindo o dia a dia do cão. Muitas vezes comportamentos agressivos, necessidades de agressão, de fato, de agressão física ou de blefe de agressão, estão muito relacionados com experiências em ter insegurança em estar com determinadas pessoas. A gente vai ver no próximo vídeo. Se inscreve no canal, não perde nenhum vídeo, a gente vai dando continuidade semanalmente a esse assunto para vocês. Primeiro de tudo eu queria abordar isso, entender, começar uma visão sobre entender as diferenças entre agressividade, agressão e violência. Acho que isso é bem importante, principalmente se analisar uma estética de comportamento que desejamos trabalhar. Oh, cara, liga.